Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma revisão completa do novo Lab Radar LX. Portanto, antes de começarmos no vídeo, apenas dizermos que este produto foi enviado pela marca, pela Lab Radar, pela Pulse MC em França, representante europeu para a marca aqui na Europa. E, antes de mais, agradecer a eles pela confiança e pelo envio deste produto para análise aqui no canal e para vos poder mostrar aí em vídeo este produto. Portanto, isto é um cronógrafo que é novidade no mercado, embora que já está no mercado há algum tempo, mas não deixa de ser uma novidade. Portanto, isto, a forma mais fácil de adjetivar, é um autêntico laboratório para nós usarmos em paralelo com as nossas carabinas, com as nossas armas. Portanto, eu aqui no meu canal vou apresentá-lo num contexto de armas de pressão de ar. Isto, claro, que pode ser usado com armas de fogo ou airsoft, sei lá, arco e flecha, por aí fora. No entanto, aqui a ideia é apresentá-lo num contexto de armas de ar comprimido. Antes de continuarmos a falar dele, só dizer-vos que, como é óbvio, isto chegou assim desta forma, mas vinha dentro de uma embalagem de cartão, uma embalagem grande, tudo bem acomodado. Só que eu não fiz o unboxing disto porque acho que vocês não querem ver papelão, portanto foi só para vos dizer que isto chegou desta forma. O que realmente importa está aqui. Portanto, e o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma bolsa em nylon para que possamos transportar todo o material que envolve o produto, e o produto, como é óbvio, excelente qualidade, muito bem pensado, prático. Aqui um suporte para colocarmos no cinto, na mochila, mais uma bolsa. Portanto, tudo isto de muita qualidade, inclusive internamente, ó, material para proteger, 5 estrelas isto, excelente. Portanto, uma bolsa, temos aqui um raio, ou seja, isto é um suporte para nós colocarmos depois o produto, acoplarmos à nossa arma, se quisermos, como mostra aqui na foto, por exemplo. Portanto, aqui dentro o que é que vem? Portanto, aqui temos o suporte para nós podermos fazer e um parafuso para nós podermos usá-lo acoplado à nossa arma, se entendermos isto, claro. Então, e aqui sim temos o produto. Aqui temos manual de instruções em inglês. Se quiserem um manual de instruções mais completo, é possível fazer download dele em PDF do site, já verifiquei isso. Portanto, aqui dentro temos um tripé, para fechar temos que pressionar aqui. O aparelho em si. E um cabo. Portanto, isto aqui é o que chega dentro da embalagem. O suporte,
respectivo parafuso, um cabo, tripé, manual de instruções e uma bolsa de transporte. Portanto, este cabo USB e USB tipo C na outra ponta. Portanto, agora vamos falar aqui do design do produto e um pouco dele, como é óbvio. Vamos fazer aqui uma revisão. Portanto, começando pelo design, o LX é super compacto. Mede apenas 62 mm por 70 mm por 78. Isto é as medidas dele. É leve e super fácil de transportar. Utiliza aqui na parte inferior uma rosca para montagem do tripé, uma rosca padrão, 1/4 polegada, portanto com 20 fios por polegada, 1/4 por 20. É um formato muito comum, garantindo uma compatibilidade praticamente com qualquer tripé. Se vocês estiverem interessados em adquirir um até maior, portanto já sabem qual é a medida que isto gasta. 1/4 por 20 fios por polegada. Portanto, esta é a medida do tripé. Embora que o tripé é muito completo e acho que vos vai atender facilmente, mas fica aqui a informação. E dizer-vos que isto é um produto fabricado na América do Norte, portanto não é um produto chinês, é um produto fabricado na América do Norte, no Canadá, portanto a qualidade está logo garantida. Portanto, aqui por baixo temos um conector para fazer o carregamento e um conector de áudio. Este conector de áudio é de 1/8, mas é uma pinagem muito específica da marca, da Lab Radar. Portanto, não liguem qualquer outro acessório genérico, e eles avisam bem isso no manual de instruções. Só acessórios aprovados pela Lab Radar. Portanto, não se esqueçam de ter atenção a isso, porque podem danificar aqui o conector e terem problemas. E também temos aqui a porta USB. Esta porta USB tipo C serve para carregar o dispositivo, portanto vocês têm que ter atenção a usar um carregador que não carregue mais de 5 volts e carrega através desta porta que está aqui. Também serve para exportar dados e para o computador, se quiserem, e para fazer atualizações de firmware. Ele funciona com uma bateria interna de LiPo de 3800 mAh e, portanto, lá está, é carregado através deste cabo e um conector e um carregador de 5 volts. Tenham cuidado com isso. Portanto, é uma bateria enorme, ela é suficiente para várias sessões de tiros. Podemos estar a falar em 5, 6 horas de uso constante. Portanto, antes de prosseguirmos, só vos mostrar aqui o tripé, para ver como é que ele encaixa, para vocês verem como é que ele encaixa, como ele funciona. Portanto, e depois podem colocá-lo assim. Se o quiserem mais alto, podem simplesmente esticar aqui as perninhas e colocá-lo em cima da vossa mesa ou ao lado. Por falar em ao lado, portanto, é preciso deixar uma nota que este produto funciona muito bem, mesmo quando não está completamente alinhado com o vosso alvo. No entanto, ele pode estar ligeiramente desviado, que ele funciona muito bem. No entanto, é recomendação da marca colocá-lo numa distância ideal entre o cano e o produto, portanto, mais ou menos entre 4 a 20 polegadas, estaremos a falar entre 10 a 50 centímetros, portanto, ao lado, à frente ou atrás do cano. Portanto, isso temos que ter assim atenção. Assim, a nível externo, o que eu vos posso falar dele é basicamente isso. Aqui na parte de trás temos
um ecrã e todos os botões para podermos funcionar com ele. No entanto, ele permite-nos conectar através do Bluetooth aos nossos telefones móveis, neste caso aos telemóveis, sejam iOS da Apple, sejam Android. Eles, na loja de aplicativos das marcas, tem lá o software da Lab Radar para podermos fazer as configurações. Aliás, isto até é ótimo porque nós temos aqui, embora temos aqui um ecrã muito bom, o que acontece é que depois temos que operar o produto através destes botões, que por vezes, eles até são grandinhos, não são assim tão pequenos quanto isso, mas pode não ser muito prático. No entanto, vocês depois, através da app, conseguem fazer tudo o que fazem aqui, fazem na app, que ele conecta-se através do Bluetooth. Eu já vos mostro como isso funciona. Já vamos lá a essa parte. Fiquem desse lado, passem o vídeo à frente que vamos lá. Portanto, se não quiserem estar aqui a operar por estes botões, podem usar a app e fazem todas as configurações por lá. Este produto, eu acho que ele tem uma vantagem muito grande em relação aos da concorrência, em outros produtos de outras marcas concorrentes e muito populares, que é o facto de ele ter um ecrã. Nós não precisamos obrigatoriamente de usarmos os nossos telefones para conseguir ter acesso à informação da velocidade dos tiros. Ele faz, como eu disse no início do vídeo, ele faz uma panóplia de medições, de correções a um autêntico laboratório. Nós já vamos ver isso. Portanto, se nós não quisermos estar a disponibilizar o telefone para estarmos a ver as velocidades, podemos estar a usar o telefone para outras coisas e então temos aqui sempre um ecrã. Não é necessariamente obrigatório usar o telefone, ao contrário de outros produtos que eu já vi, que obrigam-nos a usar o telefone se queremos ter acesso à informação. Ele consegue medir velocidades de 65 a 5.000 pés por segundo, ou estamos a falar arredondando isto, entre os 20 metros por segundo a 1.500 metros por segundo. Portanto, ele tem essa ampliação de velocidade, consegue medir projéteis nessa velocidade, portanto, o que faz dele um excelente produto para usarmos com flechas, com armas de pressão, armas de airsoft e armas de fogo, claro. Portanto, e com uma precisão impressionante de 0,1 em condições ideais, 0,1% em condições ideais. Ele funciona bem tanto em ambientes interiores como ambientes exteriores. Ora, muito bem, vamos passar aqui para o produto mais de perto. Nós já falámos das especificações externas, só fazer aqui mais um apontamento, antes de mais tirar aqui este plástico de proteção do ecrã. Portanto, já falámos daqui da rosca para o suporte. Aqui vou-vos mostrar os conectores, portanto, a rosca e os conectores USB tipo C e o 1/8 para o conector de áudio. Portanto, já vos falei há pouco para vocês terem cuidado ao introduzir aqui qualquer um, porque isto é um padrão da marca. É umas medidas de padrão da marca. Tenham cuidado para não danificar isto. Aqui em cima temos uma coisa que eu entendo que seja uma mira, para nós conseguirmos mirar no nosso alvo, para ele ficar alinhado o mais perfeito possível. Portanto, externamente é isto que nós temos. Um produto sólido, robusto, bem feito, prático e confiável. Portanto, a nível externo, não me resta dizer mais nada. Isto é um material sólido, parece metal. Se não é metal, parece muito. Eu podia apostar pelo peso que é metal, todo feito de metal, com exceção aqui desta parte laranja, que parece ser um plástico mais borrachoso, claro, para proteger o produto caso houver alguma queda. Portanto, agora vamos passar aqui para a parte interna, para o menu. Como eu vos disse, isto é possível ligar através da aplicação de telemóvel, mas agora vou-vos mostrar aqui através do próprio firmware que ele tem. Portanto, para ligarmos, e mostra-nos aqui logo o logo
da marca e o nome do produto. Ele pisca. Exato. Uma vez. Uma outra. Ok. E aqui temos logo a informação de... eu tenho que ir mais tarde depois ao menu para vos explicar isto. Portanto, deixa-me ver se eu consigo filmar isto o mais próximo possível. Aqui em cima está-nos a mostrar o modo que estamos a usar. Portanto, eu estou a usar o modo pistola. Ele pode ter indicação de modo carabina ou modo arco e flecha. Aqui temos a indicação da carga da bateria. Neste caso está a 91%. Por isso é que eu o tirei da caixa antes de começar a filmar, porque ele não vinha carregado. Eu tive que o carregar. E, portanto, e depois temos a velocidade de VO, ou V0, que é a velocidade à boca do cano, aqui. Depois temos aqui a velocidade que está a marcar V25. Isto está a marcar V25 porque, entretanto, eu fiz uma configuração e, como eu faço sempre os meus testes a 25 metros, eu introduzi, eu já lá vou, introduzi 25 metros, então ele mostra-me a velocidade à boca do cano e a velocidade a uma distância que eu pré-defini. Portanto, eu consigo saber que velocidade é que o projétil chega, neste caso a 25, podia ser a 100 metros, 200 metros, 300 metros, ok? E depois temos aqui a velocidade média, o desvio padrão e outras informações mais, que também é o PF a 25 metros. Portanto, isto é o menu iniciar. Como é que o inicial do menu, isto é a informação que vamos ter quando estivermos a utilizá-lo. Portanto, depois, quando quisermos começar a utilizá-lo, temos que pressionar aqui o radar, acende aquela parte de cima em laranja e ele está pronto a captar os nossos tiros. E sempre que fazemos um tiro, ele vai mostrar aqui essa informação toda. Portanto, neste momento ele está configurado para nos mostrar as informações em unidades métricas. Ele vinha originalmente para unidades imperiais, mas neste momento já o configurei para unidades métricas. Portanto, desligando isto, ele fica só no menu, no formato para nós configurarmos. Portanto, vamos entrar então aqui nas configurações. Portanto, ele pode fazer até 999 séries. Portanto, aqui temos a opção de adicionar uma nova série. E ele, se nós apertarmos o visto, ou damos o OK, ele ficou com 2 séries. Portanto, se nós formos atrás, podemos ver aqui que ele tem 2 séries. Ele pode fazer isto até 999 séries e um total de 250 tiros por cada série. Portanto, vocês depois, se quiserem guardar aqui dentro, ele tem uma memória interna. Se quiserem guardar as vossas sessões de tiro, as vossas séries, vocês podem fazer, como eu vos disse, 999 séries com 250 tiros cada. Portanto, e se quisermos depois eliminar as séries, temos que configurar isto desta forma. Neste caso, pressionamos aqui e deletamos ou apagamos a série 2 ou a série 1. Neste caso, terá que ser sempre por ordem. Portanto, neste caso, eu vou eliminar a série 2. Ok. E estamos outra vez com a série 1. Voltando aqui às configurações. Eu vou falar um pouco, não vou falar de tudo, porque também não tenho conhecimento suficiente ainda, nem experiência suficiente com ele para vos falar de tudo, mas vou-vos tentar falar aqui do essencial. Portanto, aqui no sistema, agora, voltar outra vez ao menu, dar Enter. Portanto, aqui esta opção, TX Channel, para que é que isto serve? Se vocês estiverem a utilizar, estiverem num ambiente em que tenham mais que um produto destes, algum colega ou sei lá, um campo de tiro, uma carreira, em que esteja, então vocês configuram outros canais para que eles não façam interferência entre eles. Portanto, ele tem essa opção, portanto tem o canal 1, canal 2, pelo menos eu não vejo a opção de colocar mais canais. Portanto, isto serve para isso, para nós
podermos utilizar em paralelo com outros produtos iguais, que é para eles não fazerem interferência. Portanto, para sair dos menus temos que clicar aqui na engrenagem e agora vamos à data. Isto é óbvio, não é? Aqui dentro validamos a data, portanto eu estou a gravar hoje dia 1/5, não sei quando é que o vídeo vai ficar disponível, mas estou a gravar neste dia. Portanto, para sair, podemos depois navegar através da seta mais para cima, para cima e para baixo, e depois para os lados. Ao validarmos, ele vai rodando aqui. Neste caso, sempre que validamos, ele puxa para o lado. Portanto, vou sair, porque está certo. A hora, exatamente a mesma coisa. Entramos aqui e temos a hora, são 10h52, isto já foi configurado. Portanto, saímos. E temos aqui a opção de linguagem. Portanto, só temos a opção de inglês e francês. Ele chegou-me de França e o idioma original dele também é francês. Não aparece aqui, é o inglês, não aparece aqui o português. Portanto, só temos estas duas opções. Depois podemos escolher entre eles. Vai ficar em inglês porque é o menos difícil para mim. Portanto, nós aqui podemos fazer um reset e colocá-lo nas configurações de fábrica. Eu não vou fazê-lo, porque já andei aqui a fazer algumas coisas, algumas configurações. Portanto, e agora aqui temos a parte, se calhar, que mais importa a alguns, que é as unidades. Portanto, nós ao entramos aí, selecionamos a opção unidades, validamos e vamos entrar na velocidade. Portanto, e temos a opção de ms, metros por segundo, ou footprint, como queiram. Eu uso os metros por segundo, prefiro, mas podemos usar um ou outro. Neste caso, se colocarmos em metros por segundo, validamos aqui como visto. A distância. Podemos estar, lá está, eu estou a usar metros, pode ser a outra. Feet e jardas. Depois validam a que mais vos adequar a vós, a que mais gostarem. Portanto, eu usei aqui metros. Aqui o peso. Vocês aqui podem usar gramas ou grains, como queiram. Lá está, eu estou a usar gramas. E aqui podem configurar o calibre. Milímetros, que eu costumo gostar de usar. Podemos validar aqui a temperatura, é sempre o mesmo método, graus Celsius. E aqui a pressão atmosférica, portanto temos que validar. E depois é uma questão de selecionarmos. Se nós configurarmos isto tudo direito, isto é um verdadeiro laboratório. Diz-nos tudo o que nós precisamos de saber. Aqui temos a opção do projétil. Portanto, peso e calibre. Se nós colocarmos aqui, podemos colocar aqui o peso, estava aqui em 0,005 gramas, que eu fiz uns testes. Eu depois vou-vos mostrar como é que isto funciona, provavelmente noutro vídeo. Claro que vou-vos mostrar isto a funcionar, fazer um teste prático, mas agora aqui o que me importa é falar-vos do produto. E eu estive a fazer um ensaio para poder fazer o vídeo, para poder ter algum conhecimento com o JSV 0,51. Como não tenho mais casas decimais, coloquei só 0,5. E o calibre, o 4,5. Metrologia, unidades. E lá está, aqui entra aquela parte da distância. Se nós colocarmos aqui... não, já estamos outra vez na definição das... Ora, muito bem, aqui nesta opção o que é que temos? O modo,
aí é que entra aquilo que eu vos falei há pouco. Ele aqui está no modo pistola. Acho que é um ponto muito importante aqui. Reparem, aqui temos... Acho que aqui é um ponto muito importante. Reparem aqui. Portanto, no modo pistola, nós temos velocidades de 180 metros por segundo, velocidade mínima, e máxima de 490 metros por segundo. Por isso é que eu selecionei o modo pistola, porque é a faixa de velocidade que normalmente eu estou a utilizar nas minhas carabinas. Se nós colocarmos aqui em arco, temos uma faixa de velocidade a partir dos 20 metros por segundo até aos 190. Isto é indicado para airsoft e, claro, para arco e flecha. No entanto, também se nós tivermos carabinas de 7,5 joules para fazer provas de kart ou C10, isto também pode ser a opção que nós podemos selecionar. Portanto, estão a ver ali? 180 metros por segundo a 490. Se nós passarmos para 20 até 190. Se nós passarmos para rifle, já começa nos 480. Claro que isto não é só para rifle, basta ser alguma arma que tenha mais velocidade. Portanto, temos que adaptar aqui. Depois, se nós escolhermos essa opção, se vocês se lembrarem, no início começámos com pistola, e agora se eu validar, sair, já tenho ali o símbolo do rifle ali em cima. Portanto, isto é um modo. Aqui temos a distância. Lá está. A distância do muzzle. Eu coloquei 25 metros, para ele me dar a distância que eu quero saber a velocidade que o chumbo chega a 25. Podia estar a, sei lá, outra distância qualquer. Portanto, isto aqui é o nível de sensibilidade. Eles recomendam colocar no médio. Portanto, se vocês colocarem no máximo ou no mínimo, ele pode... No máximo, ele até pode detectar um pequeno inseto. Portanto, depende depois das vossas configurações. Eles recomendam colocar no médio, que é para ele detectar o projétil e não outros objetos. Assim, eu estou a gravar isto e estou a aprender um pouco convosco. À medida que estou a gravar, estou a aprender um pouco convosco aqui os menus. É possível que eu cometa algum erro. É possível. Porque eu não tenho experiência suficiente ainda. Estou-vos a apresentar o produto. Estou a ver aqui convosco, embora que já fiz uma prévia disto. Mas estou a aprender aqui convosco um bocado e às vezes posso cometer algum erro. Se vocês detectarem algum erro, quiserem acrescentar alguma coisa, acrescentem. Portanto, eu vou fazer aqui uns tiros para poder-vos mostrar aqui a informação e falar um pouco dela. Mas é evidente que irei fazer um vídeo teste prático, um vídeo prático do produto em funcionamento. Aqui, como eu estou a dizer, basicamente é apresentar-vos o produto e mostrar-vos os menus e essas coisas assim. Vocês reparem que eu fiz o primeiro tiro, mas coloquei no modo rifle, carabina, e ele não apanhou. Agora tive que mudar para o modo pistola e ele já vai apanhar. Ora bem, eu fiz uma sessão de 5 tiros para vos poder mostrar aqui um exemplo prático. E aqui temos, portanto, eu vou desligar o modo radar, porque já não preciso estar a tirar, e agora vou só consultar os dados. Portanto,
Como puderam ver, o último tiro fez 249,5 metros por segundo e a velocidade que entregou a 25 metros foi de 198,4 e uma velocidade média dos 5 tiros de 249,8. Portanto, tem aqui mais aqui tem o desvio padrão, tem ali mais uma informação que ainda não percebi qual é. Como eu vos disse, ainda estou a aprender um pouco como mexer nisto. Portanto, se quisermos ver mais informações, temos que apertar aqui o visto. Exato. E aqui vemos o tiro 4. Parem ali. 251. Tiro 3. Tiro 2. E o tiro 1. Portanto, voltando atrás. Tiro 1. 249. E houve um desvio de 1,0. Tiro 2. Tiro 3. Tiro 4. E tiro 5. Aqui consultamos os tiros, nesta opção aqui onde está marcado o 5. Se voltarmos a validar aqui, passamos aqui para esta opção, então aí temos exato, temos mais informações. Temos o tiro mínimo, a velocidade mínima foi de 249,3 e a máxima de 251,6. Aqui eu acho que é o spread, 2,2 metros por segundo e um desvio padrão de 1,1 metro por segundo. Ainda aqui nesta opção, portanto nesta aqui, nós além de termos aqui, como já vos disse, a velocidade média, a velocidade que entregou a 25 metros, se apertarmos para baixo, temos aqui uma coisa muito importante que eu acho que muito poucos cronógrafos fazem isto, por isso é que este é um verdadeiro laboratório, muito completo. Temos o coeficiente balístico medido em várias unidades de medida. Portanto, normalmente usa-se esta, mas há várias. Aqui em G1, o coeficiente foi baixo, claro, que este é um chumbo, e um chumbo leve, de 0, e lá está o coeficiente real, um coeficiente médio de 0,016. Portanto, isto é ouro para longas distâncias. O cronógrafo dá esta informação. Poucos fazem isso, e este faz isso. Portanto, isto foi um exemplo prático, como ele mostra aqui no ecrã dele, as informações. Mas essas informações também podem ser conseguidas através da aplicação do telefone. Bem, tenho aqui um telefone com Android. Já descarreguei a minha aplicação. Vou ligar o Bluetooth. Tenho aqui a aplicação. Ele vai me perguntar se eu quero conectar ao cronógrafo que está aqui. Ele tem que estar ligado. E aqui tem a informação toda. Exatamente o que tinha aqui no monitor do aparelho. Só que desta vez tenho aqui no ecrã, mais fácil de lidar com ele. Tenho a data, tenho o horário que fiz isto, tenho a velocidade de cada tiro, ainda tenho aqui mais uma informação, ou seja, subiu ou baixou a velocidade, tenho aqui a velocidade máxima, a velocidade mínima, o spread,
número de tiros, peso do chumbo, acho que é isso, está aqui em cima, peso do projétil e energia, que eu não estava a encontrar, aqui, 15,6 joules, eu estava a usar a HW97, só por curiosidade. Portanto, temos aqui várias opções, também ele não, na aplicação não tem a opção de mudar de idioma. Depois temos aqui para navegar entre as várias sessões de tiro. Ainda nos permite exportar todos os dados. Eu tenho que configurar isto, mas permite-nos exportar os dados também, entre outras opções. Se calhar a opção mais interessante aqui é conseguirmos exportar os dados, guardá-los num ficheiro no computador ou até mesmo no telefone. Aqui na app do telemóvel nós conseguimos fazer as mesmas configurações que tínhamos. Portanto, aqui em distâncias podemos escolher, como já vos mostrei no aparelho, eu escolhi metros, a velocidade eu escolhi metros por segundo, podemos escolher esta, aqui é mais completo e mais prático, quilómetros hora, metros por segundo, FPS, peso, lá está, mesmas opções, gramas ou grains, energia em joules, que foi o que eu escolhi, temperatura, velocidade do vento, temos várias opções, portanto podemos fazer tudo através da aplicação e é mais prático. E também temos aqui a pressão atmosférica. Isto são as configurações que conseguimos fazer. Aqui dentro conseguimos ter aqui e até temos as opções mais completas. Portanto, isto é um telefone com aplicação Android. Também existe para os telefones da Apple. Também vou mostrar aí, porque também tenho um telefone da Apple. Ora bem, agora estou aqui com o telefone da Apple e vou-vos mostrar como isto funciona. Embora que eu não use muito este telefone, não tenho tanta experiência com ele. Mas basicamente, vamos aqui pesquisar por Lab Radar LX. Aqui está a aplicação, aqui em baixo. Já aparece aqui também da concorrência, mas nós já estamos a falar aqui. Ok. Porque este telefone não tem a sessão iniciada, que eu só uso para gravar alguns vídeos, portanto não vos posso mostrar como funciona aqui. Mas mostro-vos que na loja da Apple ele está disponível. Bem pessoal, a minha apresentação fica por aqui. Eu vou desligar agora o aparelho. Confirmo. Ele desliga-se. Portanto, isto sem dúvida, o Lab Radar LX é sem dúvida um dos cronógrafos mais completos do mercado. Provavelmente o melhor. Se não for o melhor, é considerado por muitos o melhor. Não é barato, sim, mas é um verdadeiro laboratório. Eu em breve trago-vos testes reais com isto, embora que o pouco que eu já vos mostrei já foi real, não é? Mas vou fazer testes práticos, fazer com várias carabinas, com várias energias, para ver se realmente ele não falha. Este vídeo de apresentação fica por aqui, provavelmente vai ser um vídeo muito extenso, já está gravado, mas eu não sei quantos minutos vai dar, mas vai ser um vídeo grande.
mas tinha que ser assim, tinha que ser um vídeo completo, tinha que se mostrar tudo o que eu conseguisse mostrar, assim logo à primeira vista. Há coisas que ainda tenho que estudar mais. Se vocês já têm um produto destes, têm mais experiência com ele, se me quiserem mandarem uma mensagem ou nos comentários, sobretudo, dizer, olha, tem mais esta opção, falta aquilo, faltou dizer aquilo, eu agradeço e também complemento mais o vídeo para os demais que vierem ver. Portanto, isto é um verdadeiro laboratório, é uma peça fundamental e muito, muito importante nas vossas sessões de tiro. Se gostarem deste vídeo, deixem ficar like, inscrevam-se no canal, ativem o sino das notificações, pois quando eu colocar mais vídeos com ele ou de outros produtos quaisquer, vocês são notificados. Um grande abraço e até um próximo vídeo.